Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos deixar que o Espírito Santo, mais uma vez, venha falar aos nossos corações, trazendo a edificação à nossa vida. Ao lermos a palavra de Deus, queridos, nós vamos nos deparar com diversos conselhos, orientações, que são fundamentais para que possamos ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida alegre, acima de tudo, uma vida de comunhão com o Criador. E esse texto nos aponta mais uma vez para esses ensinamentos que são fundamentais na vida do servo do Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Filipos, ele passa alguns conselhos, algumas orientações que, se colocados em práticas em nosso dia a dia, certamente seremos bem-sucedidos na nossa jornada e a nossa comunhão com o Criador sempre há de se estreitar. Sempre haveremos de ter a alegria de servir, de honrar e de glorificar o Criador. Na verdade, estarmos na presença do Senhor não será pesado, mas será motivo de satisfação, de alegria, de gozo. E isto é fundamental para que possamos seguir firmes nessa jornada. Só podemos ser felizes em alguma coisa quando o nosso coração está totalmente dado a esta situação, a esta coisa. Com relação ao Evangelho, só podemos ser felizes com Cristo Jesus quando o nosso coração está totalmente rendido ao Todo-Poderoso. E quando nós alcançamos isto, irmãos, nós vamos viver a verdade de Cristo Jesus cada dia com mais satisfação, com prazer, e o Espírito Santo certamente moverá na nossa vida. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Nos diz a palavra: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém, amados? Magnífico o texto do apóstolo Paulo. Glórias a Deus por isso. Pai eterno, fala conosco nesta noite. Traz a revelação da palavra. Nos ensina, aquece nosso coração e dá-nos prazer em estar na tua presença, tal qual o apóstolo tinha prazer em estar na tua presença. Ó Deus, ensina-nos para que sejamos felizes nesta caminhada contigo. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, um dos ensinamentos que nós temos encontrado na palavra de Deus leva-nos à felicidade. Quando nós lemos no Antigo Testamento, vemos que o Senhor está sempre falando a respeito de felicidade. Quando nós vamos para o Novo Testamento, da mesma forma, e tudo isto associado com uma vida de comunhão, de retidão, uma vida aos pés do Todo-Poderoso. Quando nós realmente depositamos a nossa vida aos pés de Cristo, algo que o Espírito Santo há de gerar na nossa alma é a felicidade, é a alegria de vivermos os preceitos, de estarmos continuamente na presença do Pai Eterno. E nós precisamos aprender, amados, que quanto mais mergulhamos na palavra, quanto mais conhecemos Deus, mais o nosso coração se encherá com aquilo que é lá dos céus. A nossa mente será tomada com aquilo que é de Deus. E nós teremos com certeza uma alegria que não se apagará, uma alegria que não irá embora, que não nos deixará, uma alegria perene, uma alegria constante, porque nos é dada pelo Espírito Santo de Deus.
E há um texto que diz que o Espírito Santo derrama o óleo da alegria sobre as nossas cabeças. E esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas, irmãos. E o apóstolo Paulo já entendia disso, e ele queria que a igreja de Filipos também experimentasse a alegria, experimentasse o poder, experimentasse a glória do Todo-Poderoso. E nós podemos também fazer isso. Infelizmente, amados, muitas vezes nós não temos essa alegria que a Bíblia prega. Não temos. Parece que essa alegria que está na palavra de Deus, ela não é muito verdadeira. Parece que não é real. Parece que é uma forma de utopia, ou coisa assim. Mas quando, queridos, observamos o que Deus fala, para que a alegria seja verdadeira em nossos corações, há todo um envolver, há todo um doar, há todo um entregar. Só dessa forma o Espírito Santo de Deus pode trabalhar na nossa vida. E quando de fato, irmãos, formos tomados pelo mover do Espírito Santo, Davi já falava que o seu prazer era estar na casa do Senhor. Ele alegrava-se com a ideia de estar na casa do Todo-Poderoso. E nós precisamos buscar, nós precisamos buscar essa realidade do Espírito Santo na nossa vida, para que assim, queridos, nós possamos ter uma vida completa, uma vida real com Cristo Jesus. E o nosso conselho, a exemplo do conselho do apóstolo Paulo, é que nós busquemos essa alegria, que nós venhamos pagar o preço para que o Espírito de Deus venha trabalhar em nossos corações. E eu quero frisar, irmãos, o erro não está em Deus, não está em Jesus, não está no Espírito Santo. O erro está nas nossas vidas. Entendamos isso. Se nós não alcançamos aquilo que Jesus falou ou que os apóstolos pregaram, se nós não conseguimos alcançar, não é que eles eram melhores, ou que não funciona mais. É porque existe alguma coisa errada na nossa vida, na nossa comunhão com o Mestre Jesus. E precisamos descobrir, queridos, descobrir o que é que não funciona, para que assim nós possamos ter uma vida completa aos pés de Cristo. E a vida que possui a alegria, o óleo do Espírito Santo. Diz-nos a palavra que é uma vida feliz e também amável. Uma vida amável. Irmãos, nossa vida precisa ser dominada pelo amor de Deus. O amor que o Senhor nos dá. É outra questão extremamente difícil, é vivermos o amor tal qual está na palavra. Mas quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o amor do Senhor é uma realidade para aqueles que se achegam ao Todo-Poderoso. O amor de Deus é aberto a todos, em especial aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas. E quando nós, queridos, deixamos que o amor de Deus nos envolva, Ele nos toma, Ele nos envolve. E nós vamos amar o próximo por consequência. Seremos amáveis para com o próximo. Ser amável com alguém, ser benigno com alguém, é você tratar bem, é ter zelo, é ter cuidado com aquele que está ao nosso lado, com aqueles que são do reino, com aqueles que são do Senhor. E é mandamento do Eterno, irmãos, que amemos o próximo como a nós mesmos. Isso é muito profundo, apesar que nós vemos de uma forma muito superficial esse amor. Mas eu quero falar para você o seguinte: se você estiver em sã consciência, eu creio que você não vai ferir o seu próprio corpo. Se você estiver em sã consciência, acima de tudo, em comunhão com o Todo-Poderoso, certamente você não atentará contra a tua própria vida. E é isto que Deus quer que esteja dentro de nossos corações. Um amor semelhante àquele que nós temos para conosco mesmo. O amor que nos leva a beber água quando estamos com sede, a nos alimentarmos quando estamos com fome, a corrermos para os médicos quando estamos doentes. Enfim, esse amor que nós temos para com o nosso corpo, ele precisa envolver o próximo também. Amados, é necessário amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e como Jesus nos amou.
E nós precisamos desenvolver essa verdade em nossos corações. O amor do Senhor em nossas vidas é semelhante ao perfume, aquele bem cheiroso que alguém usa. E quando ele passa aqui a 5 metros, 10 metros, você sente o cheiro do camarada. Amém? O amor do Senhor precisa ser assim, queridos. Ele precisa ser uma fragrância agradável, que de longe possa ser sentido por aqueles que estão próximos a nós. Nós precisamos desenvolver essa realidade também em nossos corações. Mas sabemos que isso não é uma obra da carne, mas é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós submetemos a nossa carne à vontade do Espírito, o amor do Senhor, que é manifesto através do Espírito, há de ser mostrado, e as pessoas hão de vê-lo e hão de apontar para nós como alguém que anda com Cristo Jesus. Amém, queridos? Outro ensinamento que nós encontramos nesse texto, ainda no versículo 5, nessa versão diz: o Senhor virá logo. Em outras versões, que o Senhor está perto. Irmãos, necessário é andarmos preparados para nos encontrarmos com Cristo Jesus. E esse preparo, ele é contínuo, ele é diário. Eu não posso me contentar com aquilo que eu tenho, mas eu tenho cada dia que buscar do Senhor, de me aproximar do Todo-Poderoso para receber dele aquilo que ele tem reservado para a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor virá logo. É próximo a vinda de Cristo Jesus, com certeza. Mas como é que o Senhor há de nos encontrar? Se Jesus voltasse hoje, teríamos subido com ele? Teríamos subido? Irmãos, se ficou uma semente de dúvida no coração, certamente não teria subido. Porque nós temos que andar convictos que somos do Senhor e que o nosso coração é tomado pelo Todo-Poderoso. Mas para que essa convicção seja real, temos que viver Jesus, viver o Senhor. Há um texto que eu gosto muito que diz que devemos alcançar a estatura do varão perfeito. E esse alcançar a estatura do varão perfeito, queridos, é quando nós nos aproximamos do Senhor através da nossa entrega, da nossa doação, do nosso mergulhar no mundo espiritual do Senhor. Ou seja, nos deixarmos envolver pelo Espírito Santo e por tudo aquilo que é do eterno. Por tudo aquilo que é lá do alto. E quando nós nos deixamos envolver, certamente vamos ver Cristo ao nosso lado, teremos comunhão com Ele e viveremos a verdade que Ele tem para nós em nosso dia a dia. E certamente, se Jesus voltar ou se nós formos ao encontro dEle, estaremos com certeza na glória para ali vivermos eternamente. Uma coisa é certa, irmãos, Cristo Jesus está às portas e é necessário que a igreja se purifique. É necessário que a igreja se restaure. E essa restauração vem através da nossa dedicação, da nossa entrega verdadeira para o Criador. Queridos, não deixe que a dúvida encontre lugar no teu coração. Não deixe. Mas busque o Senhor. Busque Deus, amados. Busque Deus. É certo que cada um tem uma justificativa e há de prestar conta ao Todo-Poderoso por suas ações. Mas quando nós olhamos para a igreja e vemos que não há 10% da igreja reunida, alguma coisa errada tem. Mas onde está o erro? Está na igreja que prega o Evangelho de Cristo Jesus? O erro está no pastor, está no líder? O erro está em Deus? O erro está no Espírito Santo? Ou será que nós não estamos sentindo prazer, alegria no Senhor? Será que aqueles que aqui não estão presentes, evidentemente que não é uma palavra de julgamento, nós estamos apenas questionando, conjecturando, mas será que aqueles que aqui não estão presentes, estão neste momento, que é momento de dedicação ao Senhor, será que estão neste momento com sua Bíblia aberta sobre uma mesa, lendo a palavra, orando, meditando naquilo que é de Deus, ou estão na frente de uma televisão, deixando-se doutrinar
pelas trevas. Tudo isso, querido, precisamos pesar para que nós possamos entender o que é mais importante para nós, se é estarmos na presença do Senhor ou estarmos com a nossa mente aberta para aquilo que esse mundo tem a oferecer. E se nós não vigiarmos, igreja, e se nós não vigiarmos, o amor se esfriará. E o amor se esfriará em nosso coração. E nós cada dia mais teremos o coração gelado em relação àquilo que é de Deus, e aquecido em relação àquilo que é do mundo. E quando o nosso coração esfria para aquilo que é do Senhor, ele aquece para aquilo que é do mundo. Mas é impossível conciliar esses dois mundos. Nós temos que optar por um. Necessário é, irmãos, lembrarmos que o Senhor está voltando e estarmos com a nossa vida totalmente dedicada, consagrada, para que assim experimentemos o seu poder e a sua graça. Um dos grandes problemas, igreja, é que nós não temos colocado o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Também é uma recomendação do Senhor, que devemos buscar as coisas lá do alto em primeiro lugar. Mas parece-nos tão difícil isso, e às vezes nós preferimos não ouvir a palavra do Eterno, a recomendação do Senhor, porque nós estamos convictos que aquilo que temos feito já é suficiente. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, e vocês que hão de ver e hão de ouvir esta palavra: tudo quanto façamos para o Senhor não é suficiente. Se você fizer 100% daquilo que lhe é possível, ainda deixa a desejar. Ou seja, jamais alcançaremos a totalidade da glória do Senhor para servi-lo da forma que Ele deseja. Impossível. O apóstolo Paulo afirma que ele era um dos maiores pecadores. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, vemos o exemplo de vida para nós, e ele mesmo atesta isso dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele mesmo fala a respeito de si que ele era um dos grandes pecadores. E esta é a realidade, amados. Por mais que façamos, ainda não vamos alcançar a glória do Senhor. Agora imagine se nós fizermos um pouquinho só para desencargo de consciência. Irmãos, a coisa fica difícil, fica tenso. Queridos, o Evangelho ele é sério, é muito sério. E nós pregamos esse Evangelho, o Evangelho sério, que não agrada a muitas pessoas, mas que certamente agrada ao coração do Senhor. Amém? Versículo 6, este todos gostam. Versículo 6 diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. A partir desse versículo, nós vemos uma promessa de Deus muito grande para as nossas vidas. A primeira afirmação é que nós não podemos nos preocupar, não devemos nos preocupar, nós precisamos descansar no Senhor. Descansar no Todo-Poderoso, queridos. E esse descansar no Senhor, irmãos, é estarmos com a nossa vida aos pés do Criador. Eu não vou falar estarmos com a nossa vida aos pés da cruz, porque a Bíblia diz que a cruz é o madeiro maldito, e ela nada pode fazer por nós. Mas aos pés do Senhor, porque foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que deu a sua vida, e foi Ele que ressuscitou, para que a nossa fé não fosse vã. Mas, amados, veja, Ele diz: não se preocupem com nada. Esse preocupar, evidentemente, que está relacionado a uma vida de consagração, de dedicação, de doação ao Criador, porque é Ele, é o Espírito Santo que trabalha nosso coração, fazendo-nos descansar na sua palavra. E quando nós descansamos na palavra, quando nós descansamos no Senhor, quando nós descansamos segundo aquilo que a palavra de Deus revela-nos, certamente o Eterno virá e suprirá as nossas necessidades. Só, queridos, que nós temos também nesse texto, nesta parte, um problema sério,
porque nós queremos não nos preocuparmos e muitas vezes cruzamos os braços e ficamos esperando sem nada fazer. Mas em parte alguma, na palavra de Deus, você encontra pessoas com os braços cruzados esperando cair do céu alguma coisa. Não encontramos isso, irmãos. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, esse homem que escreveu isso. Ele era alguém dedicado, que tinha sua vida rendida aos pés do Eterno. Ele tinha convicção plena do seu apostolado. Ele tinha convicção plena do seu chamado. Ele sabia que essa era a missão que o Eterno tinha para com ele. No entanto, ele diz: eu não me fiz pesado à igreja, aos irmãos. Eu não me fiz pesado. E outro texto diz que Paulo, onde quer que ele chegava, ele montava a sua tenda e ali iniciava a fabricação de tendas para ajudar os seus custos. Era um homem trabalhador, um homem ocupado, amados. Era um homem que tinha o pé atrás com a ajuda da igreja. Vamos colocar desta forma: ele tinha uma certa resistência em aceitar a ajuda da igreja, para que as pessoas não apontassem para ele como alguém que estivesse apenas querendo receber sem nada fazer. É evidente, amados, é evidente que nós ajudarmos ao próximo não é errado. Mas era uma questão muito particular do apóstolo Paulo. Era um momento muito particular dele, porque ele entendia que era possível viver, porque ele tinha força, ele tinha sabedoria, ele tinha condições de sobreviver sem pesar, sem onerar a igreja. E ele fazia isso com prazer. E ele não se preocupava, porque ele tinha certeza que o Eterno supriria as suas necessidades. E é assim que Deus faz, amados. Quando nós somos fiéis ao Todo-Poderoso, fiéis ao Senhor, é o Espírito Santo que vai trabalhar nos nossos corações, é o Espírito Santo que há de nos guiar, é o Espírito Santo que nos empurra, que nos leva, que nos traz, enfim, é o Espírito que está no controle da nossa existência. E quando a vida está no controle do Senhor, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e maravilhosa vontade de Deus na nossa vida. E é assim que deve ser, queridos. Se é necessário trabalhar, se é necessário enfrentarmos o dia a dia com as dificuldades que lhes são peculiar, assim será. Se é preciso pagarmos o preço para desempenharmos funções cansativas, assim será, para a honra e para a glória do Senhor. Mas até nessas coisas é preciso enxergarmos a grande misericórdia do Senhor, o grande cuidado de Deus para com as nossas vidas, porque é o Eterno que abre a porta, é o Eterno que nos dá saúde, é o Eterno que nos dá sabedoria, é o Eterno que nos ampara, é o Eterno que te dá condições de prosperar na tua jornada. Amém? E uma coisa eu tenho notado nessa igreja, amado, uma coisa eu tenho notado, algo eu tenho visto nessa igreja, é que o Senhor tem aberto as portas para aqueles que querem trabalhar. E aqueles que querem trabalhar, o Senhor tem feito prosperar. A obra tinha um carro. Hoje a obra tem de 4 a 5 carros. E mais umas 2 ou 3 ou 4 motos, nem sei ao certo. Mas eu quero falar para vocês, querido, que esses carros que apareceram na obra, não foi porque eles ofertaram e fizeram um voto com o Senhor, mas porque eles doaram a sua vida para o Todo-Poderoso, e o Senhor os fez prosperar na sua jornada. É assim que o Senhor faz, amados. É assim que o Senhor faz. O Senhor faz o impossível acontecer. Nós não entendemos isso, mas o Senhor faz dessa forma. O Senhor faz dessa forma. Quando parece que nada dá certo para você, você dedica a tua vida ao Eterno, o Senhor te favorece. Ele vem e move e te abençoa poderosamente. Mas tudo fruto de dedicação. No entanto, quantas vezes vemos que as pessoas necessitam de uma bênção de Deus. Há muitos precisados da bênção do Eterno, mas estão em casa na frente da televisão neste momento. Estão aí curtindo o que o mundo tem a oferecer, mas não querem buscar a presença do Senhor. Irmãos, Deus não é menino de feira. Deus não é menininho que você
com meia dúzia de palavras e uma bala na mão convence. Não, não é. Deus sonda corações, sonda corações. E o meu conselho, o conselho do apóstolo Paulo e a recomendação do Senhor é que nós não devemos nos preocupar, no entanto, nos santificarmos e prepararmos para ver o mover do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o apóstolo Paulo, fechando o seu conselho à igreja de Filipos, diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo aquilo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Oh, glórias, aleluias. Queridos, esta é a fórmula do sucesso na nossa vida. Essa é a fórmula para alcançarmos aquilo que Deus quer para a nossa existência. Se você quer ver a glória do Senhor, se você quer ver a tua mente trabalhar em sintonia com o Todo-Poderoso, não encha a tua mente com lixo, com aquilo que é estragado. E vou além, não encha a tua mente com aquilo que é genérico, mas busque sempre o original. Busque sempre aquilo que Deus tem para dar. Porque quando nós buscamos aquilo que é de Deus, amados, certamente nós seremos bem-sucedidos e a nossa vida de comunhão com o Criador será completa. Será completa. Mas vamos para os pormenores do conselho do apóstolo Paulo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês. Veja, com tudo que merece elogios. Com tudo que merece elogios. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Veja, tudo que é bom, tudo que merece elogios, tudo aquilo que é agradável, irmãos. Nós precisamos ter o melhor, elogios do Senhor, agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Essas coisas é que devem tomar a nossa mente. E o apóstolo vai à frente e diz ainda: tudo que é verdadeiro, toda sorte de verdade precisa estar na nossa mente. Toda sorte de verdade. Tudo que é digno, tudo que é digno. E ainda, correto, puro, agradável e decente. Irmãos, são ações, são situações que nós precisamos cultivar na nossa vida de santos. Precisamos trazer essas ações, trazer essas realidades para dentro da nossa vida, para que ela seja completa. Só dessa forma, irmãos, nós vamos ter uma vida cativa ao Espírito Santo de Deus. O interessante é que esse versículo 8, ele nos impõe uma censura. Uma censura, irmãos. Uma censura aos nossos olhos, uma censura aos nossos ouvidos e uma censura à nossa boca. São esses os principais. Uma censura aos nossos olhos, para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós vemos. Seja na televisão, seja aí fora, onde quer que você esteja. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós observamos, com aquilo que nós vemos. Uma censura com relação àquilo que nós ouvimos. Essa parte do ouvir, queridos, é muito perigosa, porque muitas vezes nós estamos sentados juntos a escarnecedores e nós ouvimos aquilo que eles falam e curtimos aquilo que eles falam. É preciso muito cuidado em ouvir. Necessário é uma censura ao ouvido. Uma censura no que ouvimos. Necessário uma censura naquilo que ouvimos. São as músicas, são as palavras, são as piadas e outros tipos de conversa. Tudo aquilo que nós ouvimos precisa passar pela censura de Cristo Jesus. Necessário é que seja agradável ao Espírito Santo de Deus. Evidentemente que muitas vezes você está numa situação, num local, que as pessoas estão conversando mil coisas que não edificam, claro, mas você pode censurar a partir do momento que você não sente prazer, não sente gozo naquilo que eles falam. E é por aí. E se necessário, melhor afastar-se do local. E o outro aspecto, queridos, é naquilo que nós falamos. Cuidado com aquilo que a nossa boca profere. Cuidado com aquilo que você fala. Há um texto que diz que a língua é pequenininho, porém coloca fogo no mundo.
E é verdade, queridos. Palavras que nós falamos sem a devida observação, sem a devida censura, pode trazer danos terríveis à nossa vida. E as palavras que nós falamos, se nós não tivermos cuidados de falarmos segundo o Espírito Santo, elas podem nos afastar em definitivo da presença do Senhor e até blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que essa blasfêmia, ela é irrevogável. Portanto, nós precisamos nos encher com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que merece elogios. É necessário que a nossa mente transborde daquilo que é de Deus. Transborde daquilo que é de Deus, para que assim tenhamos uma vida completa aos pés de Cristo. E fechando o texto, versículo 9: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Qual é a recomendação? Colocarmos em prática. É preciso praticar aquilo que nós temos aprendido de Deus. É preciso praticar, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Determinada vez, Jesus olhou para o sacerdócio da igreja da sua época e disse: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. Mas por que não conheciam? Certamente conheciam a Bíblia da sua época, conheciam a Torá completamente, conheciam as leis, as subleis e aquilo que circulava a lei de trás para frente, como dizemos. Certamente eles conheciam aquilo por completo. Mas como Jesus fala: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras? Porque eles não praticavam aquilo que eles conheciam. Até porque é nesse contexto que Jesus está falando contra o sacerdócio. Eles conheciam, porém não praticavam. Ou seja, errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. E nós, queridos, muitas vezes também temos errado, porque conhecemos a letra, mas não temos praticado aquilo que o Espírito Santo de Deus quer e mostra-nos através da letra. A palavra é viva, temos que lê-la, ouvirmos o Espírito Santo e praticarmos a vontade do Senhor em nosso dia a dia. Irmãos, se nós nos tornarmos apenas crentes, ouvintes da palavra, ou leitores da palavra, porém não praticantes, de nada serve. E o nosso caminho, com certeza, será de perdição. Mas preciso é conhecer a Bíblia e colocá-la em prática em nosso dia a dia. Amém, amados? Esse é o texto do apóstolo Paulo. Esses são conselhos fundamentais para a nossa vida. É a manifestação do amor de Deus para conosco. É o zelo do Senhor que mais uma vez se manifesta. É o zelo, é o cuidado, é o carinho. É o Espírito Santo de Deus que nos envolve, que nos aquece. E nós precisamos abrir a nossa vida e convidarmos o Espírito Santo a fazer morada dentro de nós. Que o nosso coração, queridos, seja a habitação do Espírito Santo, somente do Espírito Santo. Nós não podemos jamais dividir a nossa vida com aquilo que não é de Deus, porque fomos comprados, lavados e purificados para sermos propriedades exclusiva de nosso Senhor. Irmãos, vivamos a verdade do Senhor. E se nós dermos passos de fato, segundo aquilo que está na palavra, se dermos esses passos, tudo isso que o apóstolo Paulo fala, tornar-se-á uma realidade que será possível vivê-la no nosso dia a dia, mesmo sendo meras pessoas simples, pessoas que moram numa cidade pequena, pessoas que frequentam uma igreja pequena, mas o Espírito Santo de Deus não está amarrado a este meio que nós estamos amarrados, mas o Espírito Santo, Ele quer trabalhar a nossa vida para que nós possamos alcançar aquilo que Deus quer para as nossas almas. Amém? Que vivamos a verdade do Senhor e sejamos do Senhor completamente para a honra e para a glória dEle. Nós vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra que Tu nos destes, pela revelação da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos crescer cada vez mais nesse conhecimento, Senhor.
oferecendo a nossa vida como sacrifício agradável diante do teu altar. E para que assim tenhamos o Espírito Santo habitando em nosso coração, e que sejamos praticantes da tua verdade a cada minuto do nosso ser, para que em todas as coisas o teu nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, cria em nós um coração puro, Pai amado, um coração sensível à tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco e guia-nos pelas tuas veredas. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 636.